Volante Gabriel Menino do Palmeiras, convocado para uma CPI para prestar esclarecimentos sobre essa história de manipulação de resultados. Um jogador que sequer teve o nome dele citado em qualquer uma dessas situações covardes aqui no futebol brasileiro, só podia ser coisa de deputado desocupado mesmo, viu? Vem comigo. Pessoal, não sei vocês, mas eu tô completamente estupefato aí, assustado, revoltado, sei lá qual que é o adjetivo que eu posso utilizar a respeito de uma notícia que eu vi nessa segunda-feira envolvendo o nome do volante inocente Gabriel Menino do Palmeiras, de uma convocação para uma CPI que visa prestar esclarecimentos sobre a história da manipulação de resultados através de apostadores. Esse escândalo da Operação Penalidade Máxima, que já está em fase 2, deflagrado recentemente em Goiânia, agora já em Brasília, numa investigação muito mais ampla, etc. E até aí, tudo bem. Só que a questão toda é que um deputado, um tal de Luciano Vieira, do PL do Rio de Janeiro, prazer, nem sabia da sua existência. Tem tanto cara que chega em poder que a gente não sabe de onde, que está envolvido nessa CPI e que simplesmente, de sopetão, de orelhada, através de uma fake news que foi propagada nessas últimas semanas, e não só para o Gabriel Menino, mas também para outras figuras importantes do futebol, saiu a torta a rodo, sei lá, quer justificar emprego novo para a chefia, quer mostrar serviço, quer aparecer, da pior forma possível, tá colocando as pessoas numa situação de extremo constrangimento e pior ainda, né, colocando em dúvida e em xeque o caráter dessas pessoas com uma convocação dessa irresponsável, covarde e que beira a canalice. Se uma pessoa não tem nada a esclarecer, ela não tem nenhuma prova documental, não tem nada que a ligue diretamente a um esquema, o que uma pessoa dessa tem que se prestar, se colocar à disposição de autoridades para falar sobre algo tão sério e tão perigoso, que pode, inclusive, levar a idoneidade dessa pessoa em dúvida perante a milhões e milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol. Então, antes de destrinchar um pouquinho mais a respeito desse assunto que me deixou bastante revoltado, queria que você curtisse aqui o vídeo no canal do Facincani, deixe o seu like se curtir a postagem também, comente aqui comigo, enfim, faça parte da minha rede social também no Instagram, seguindo o meu perfil. Agradeço também a Joma, que está comigo no apoio aqui no canal do Facincani, marca espanhola, que dispensa apresentação no mercado. Em promoção com o cupom FACE20 lá no site da Joma, você adquire qualquer material dos caras, repito, com 20% de desconto, desde camisas de futebol lindíssimas, como essa aqui da Atalanta, do Villarreal, do Torino, várias camisas especiais, tênis e chuteiras para você jogar futsal e futebol, tênis pra você correr, camisetas pra você treinar, qualquer produto Joma no site dos caras, e são os melhores hoje e com os preços acessíveis no mercado, 20% pra você ficar bonitão no seu treino, tá bom? Assim como também se você tem um cãozinho, tem um gatinho, ele tem algum probleminha, precisa de uma alimentação natural, com acompanhamento de nutricionistas, de veterinários, quer a melhor alimentação e longevidade pra eles, ó. Passe lá no site do Chef Bob, tem 10% de desconto para você na aquisição de todo o kit de alimentação dos seus cãezinhos e gatinhos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários para a melhor saúde deles. E também, por que não, agradecer a KTO, que essa sim é uma casa séria de responsabilidade, de integridade aqui no Brasil, para você fazer a sua fezinha. Se você é bom de palpite, tem, repito sempre, muita responsabilidade para fazer a sua apostinha.
passe lá no site da KTO, se divirta, não entre com coisa errada, no site da KTO tudo é muito bem definido e usando o cupom FACINCA você tem 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100, portanto passe lá no site da KTO e não faça como esse bando de bandido que recentemente ficou utilizando as próprias casas de apostas que são vítimas dessa situação para propagar manipulação de resultados completamente descabíveis, com jogadores sendo pagos para serem expulsos, tomando cartões, escanteios, etc. Numa situação que está bastante nebulosa até agora. Só que o pior dessa situação não são os envolvidos, não são, claro, as coisas que ainda podem surgir, ou então, evidentemente, o que pode acontecer com o futebol se algo maior comece a tomar uma proporção ainda mais assustadora. São as pessoas que deveriam ter a responsabilidade de cuidar desse caso com o mínimo de bom senso. Como esse deputado que saiu convocando pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a história a prestar esclarecimentos. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a troco. O Mário Bittencourt do Fluminense, a troco. Gabriel Menino, a troco. Anderson Daronco, juiz, a troco. São pessoas, principalmente o Daronco, que é um juiz, que tá toda hora num olho de furacão. Porque se tem alguém no futebol que é criticado, que não se põe a mão no fogo e etc, e é toda hora colocado à prova, é um juiz. Como é que você convoca um cara desse para uma comissão parlamentar de inquérito em que justamente ela pode acabar com a carreira e manchar a carreira de um profissional simplesmente por uma, ligação pro cara ir lá prestar o esclarecimento? Você acha que num país que a gente vive, com um monte de gente que não tem bom senso, com redes sociais, com tudo, você acha que não podem começar a fazer uma ligação sobre o caráter do Anderson Daronco dentro de campo? Que se é bom árbitro ou péssimo árbitro, isso aqui não importa, isso é uma característica. Agora, chamá-lo por uma situação em que o caráter dele é colocado em dúvida. Como o jogador do Palmeiras, o Gabriel Menino, aliás, por que o nome dele está envolvido? Porque um imbecil recentemente, um idiota, um cretino de um influencer, ô palavrinha, sabe? Essa que eu vou te contar uma coisa, hein? Como eu detesto essa palavra, influencer. Influencer tem que ser pai e mãe, gente que você conhece, não esse bando aí que sai enganando vocês por aí, sabe? Ostentando pra lá e pra cá um monte de coisa, um bando de mentiroso por aí e que sai falando um monte de groselha como esse cara aí que um dia do nada numa rede social veio dizer que, olha, fiquem de olho aí, hein, nesse Gabriel Menino aí, porque o cara deu um passo pra fora lá que é muito suspeito. Que passo pra fora suspeito, ô idiota? Que é assim que eu chamo você. E não vou citar seu nome não, viu, que você nem merece. Dá até ânsia de vômito. Viu, idiota? Porque a jogada ensaiada que o Gabriel Menino errou no passe no jogo contra o Vasco, que foi uma inversão de bola do meio de campo pro lado direito do gramado, ele já tinha feito no jogo contra o Água Santa na decisão no Campeonato Paulista e deu certo. Viu, ô burro? Viu, ô sem nexo de futebol? Então, antes de você falar uma aberração dessa, você pelo menos entenda uma coisa chamada futebol, o que é uma jogada ensaiada, que deu certo e deu errado. Que nem pra isso você serve. E aí o pior é que um profissional, uma pessoa que deveria zelar pela burocracia, pela legislação desse país, ela pega uma orelhada dessa, uma fake news dessa, e expõe nas costas de um garoto numa semana em que o Palmeiras tem jogo de Libertadores pra disputar, jogo importante, valendo classificação, um monte de coisa contra o Cerro Porteño. E nem só por isso. O Gabriel Menino é um jogador que uma coisa a gente criticar se ele tá jogando bem ou mal. Eu sou um cara que canso de cobrar do Gabriel Menino porque ele é bom jogador. Eu só cobro de quem é bom. Eu adoro o Gabriel Menino. Mas ele é aquilo que o Abel fala. O Gabriel Menino tem que jogar com a faca na caveira ali pra não desmantelar e etc. Não cair um pouquinho a motivação e tá tudo certo. Isso é um outro tipo de análise. Agora, uma coisa eu conheço do Gabriel Menino. Conheço a família dele, já vi diversas entrevistas, os relatos pessoais e em especial o caráter dele. É um garoto muito bom caráter, muito cabeça no lugar nesse sentido. Educado, de boa origem,
estudado dentro do Palmeiras, com toda a estrutura. Vocês acham que o Palmeiras, na condição que está hoje, em termos de administração de clube, com o treinador que tem, com a gestão profissional do Abel, a própria gestão da presidente Leila Pereira, que nesse sentido dispensa apresentação, tira o chapéu pra ela, sou crítico a várias coisas dela, mas nisso aí a gente sabe que ela tem uma responsabilidade muito grande, o Anderson Barros e todo mundo, João Paulo Sampaio na base. Vocês acham que o Palmeiras, com o nível que tem hoje, de responsabilidade fiscal, administrativa, burocrática, fisiológica, departamento médico, vai deixar um jogador se vender por 40, 50 conto porque o cara vai te dar um escanteio, um cartão a mais? Pense um pouquinho, né? Ou o próprio Flamengo mesmo, o Atlético Mineiro, esses clubes que têm uma estrutura hoje muito mais pronta em termos de time de futebol. Vocês acham mesmo que um jogador desse vai se meter com isso? A não ser que o cara seja muito desgraçado, muito burro, né? Muito imbecil. Porque um cara que faz isso pra mim é um idiota, um imbecil. E graças a Deus, felizmente, no Palmeiras não tem isso. Até pelo técnico que tem. E aí vem uma notícia dessa. Pra quê? A troco de quê, ô deputado? Você quer aparecer de novo? Você pendura 2 melancias no pescoço e sai na rua. Coloca uma plaquinha. Eu sou da CPI da manipulação. Pra todo mundo te conhecer. Porque se você quis ficar conhecido com isso, foi da pior maneira possível. Da pior maneira possível. E além de tudo, expondo pessoas inocentes. Prestar esclarecimento. Vai atrás do esclarecimento, amigo. Você é pago pra isso. Aliás, muito bem pago pra isso. Muito bem pago. Pra correr atrás do que é sério. Não ficar expondo um monte de gente que não tem nada a ver. Pede ajuda pra quem de fato tá metido com essa história. E eu tenho certeza que tem gente muito maior metida com essa história. Só que talvez vocês não queiram correr atrás, né? Vai saber. Então, antes de ficar expondo pessoas inocentes, amigão, vai fazer o teu trabalho direito. Quando você tiver uma prova documental, eu sou o primeiro aqui a vir me retratar e falar, o senhor tá certo, Gabriel Menino pode ter feito isso, mas não fez. Se ele tivesse feito, eu seria o primeiro a gravar um vídeo dando puxão de orelha, mas não é o caso. Então, o vídeo é pra você, tá? E o Palmeiras, com muita razão, o Palmeiras tá revoltado com a história. E não vai ceder o Gabriel Menino pra CPI porcaria nenhuma. Que o garoto tem mais o que fazer. Tem que trabalhar onde ele recebe em dia, paga em dia as contas dele, tudo certinho. Onde ele se dedique, é bom jogador, é titular. E faz por merecer estar naquele clube. É ali que ele vai trabalhar, não é pra você não. Você vai atrás de bandido, vai atrás de quem tá fazendo cagada. Não de um jogador como ele. E de um menino que é decente nesse sentido. Assim como outros. Daronco, como foi convocar o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O que tem a ver o Rodolfo Landim? Meu Flamengo foi citado no quê, amigo? Dá a troco do quê? Ajudar o quê? Não é citado, não tem que estar lá. Então assim, Palmeiras muito bem. Tomara que o Gabriel Menino tenha essa situação vetada, que o departamento jurídico do Palmeiras, que é muito bom, inclusive, no comando do meu amigo André Sica, que as coisas funcionem por lá, porque, pelo amor de Deus, cara, uma situação revoltante e que, olha, cada vez mais só me desanima em relação a tudo que tem circulado aqui no Brasil. Uma acusação, ou no caso, não vou dizer uma acusação, mas uma convocação covarde, uma convocação canalha e uma convocação que eu espero que vocês, por favor, não misturem as coisas, porque veio através de uma fake news que já gerou todo esse burburinho, foi parar num deputado e aí cai num jogador. Olhem o perigo das coisas. Olhem o perigo das coisas. Então tomem muito cuidado, porque é uma situação de fato revoltante e que só mostra como que o nosso país está perdido nas mãos desses que foram eleitos recentemente, independentemente dos seus lados políticos. Esquerda, centro ou direita. Por esses caras, eu não ponho, esse sim, eu não ponho nunca a minha mão no fogo. Nunca botarei. Não faço questão nenhuma de política. Eu detesto político. E principalmente esses que são oportunistas e aproveitadores de situações como essa, que está na mídia, para querer fazer um lobby e aparecer em cima de nome de gente inocente,
como é o Gabriel Menino, volante do Palmeiras, que nada tem a ver com essa história de apostas. Que vergonha!